A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 8, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Vocês sentiram minha falta semana passada? Eu quero pedir perdão por não ter gravado a aula da semana passada. Eu não estava me sentindo bem, então não foi possível gravar, mas nós estamos aqui de volta para estudarmos essa lição juntos e aprendermos junto um pouco mais da palavra de Deus. E eu já louvo a Deus pela vida de vocês que nos assiste e que nos acompanha toda semana aqui no canal. O objetivo da nossa lição é apresentar os inimigos do crente. Segundo, descrever os equipamentos da armadura espiritual. Terceiro, ensinar sobre as armas espirituais. Não sai daí, já já a gente volta e já compartilha com os amigos. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tópico 1. Os antagonistas do cristão. Aqui na nossa introdução, o comentarista ressalta que, embora nós fomos libertos da escravidão do pecado, de nós termos aceitado Jesus Cristo como Salvador, não estamos isentos de sofrer perseguições ou ameaça do inimigo. É por isso que nós vamos estudar a lição de hoje, para nós entendermos melhor o quanto nós precisamos estar vestido das armaduras, na qual o livro de Efésios capítulo 6 ressalta. E quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Ele fala que nós precisamos estar vestidos destas armaduras para nós podermos combater e vencer as ameaças do inimigo. Porque nós já demos o primeiro passo na nossa vida, que foi aceitar Jesus, que foi crer na palavra, viver de fé, não viver por vista, mas viver por fé. Aí agora nós passamos, digamos, talvez para a segunda fase da nossa vida, que é nos vestir da armadura para combater, para lutar. E por que nós precisamos vestir essa roupa? Porque agora nós cristãos, nós estamos vivendo uma nova vida. E a vida que nós estamos vivendo agora, ela é espiritual. Então no reino espiritual existe guerra, sim. Existe guerra no reino espiritual. E agora nós entramos na dimensão espiritual. E para combater a guerra no reino espiritual, nós precisamos estar vestido. E precisamos estar vestido com as vestes de Deus, com aquela que Deus nos disponibiliza. Sim, Deus nos disponibiliza vestimentas adequadas para nós combatermos o nosso adversário, o nosso inimigo. O subtópico 1 vai falar sobre o diabo, conhecido também como Satanás, adversário, acusador e diabo. Então nós conhecemos Satanás, diabo, acusador e adversário. E é por isso que nós precisamos estar vestido dessas vestimentas que nós vamos falar já já,
porque o nosso adversário é este. Ele nos acusa, ele nos ofende, ele tenta de todas as maneiras destruir a nossa vida. A Bíblia vai falar lá em João, capítulo 10, versículo 10, sobre ele. Jesus ensinando, certa vez disse: o ladrão não vem para roubar, matar e destruir? Ele disse: eu sou o oposto do ladrão. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu vim para dar vida eterna. Jesus, sempre quando ele ia ensinar, ele usava referência do cotidiano das pessoas. Então Jesus, ele deu um exemplo do ladrão que rouba. Ele disse: o ladrão faz o quê? O ladrão não rouba? O ladrão não destrói? O ladrão mata? Pois é, mas eu não vim para matar, eu não vim para roubar e eu não vim para destruir. Jesus estava usando o ladrão, pessoas que fazem mal na terra, como exemplo, mas ele estava se referindo naquele momento a Satanás, ao diabo, ao nosso adversário e ao nosso acusador. Só que ele usa o exemplo do ladrão que rouba uma casa, que rouba uma loja, que rouba uma empresa, que era para as pessoas que estavam lhe ouvindo lhe compreendessem, lhe entendessem. Então Jesus estava dizendo: olha, o ladrão ele se opõe ao homem que é bom. Existe o homem bom e existe o homem ruim. O homem ruim, ele tenta destruir, ele rouba, mata e destrói. O homem bom, ele só constrói. Então, nesse momento, Jesus está fazendo a diferença entre ele e Satanás. Que ele veio para reconstruir, ele veio para mudar a vida das pessoas, ele veio para dar paz, ele veio para dar esperança, veio para dar alegria. Mas enquanto Deus, ele está proporcionando isso para a humanidade, o nosso adversário está causando o maior furacão, maior polêmica, falsidade, engano, tudo o que se diz contrário ao que Deus é. Em Gênesis, Satanás é apresentado como a serpente. Veja só, ele é espírito, não tem um corpo físico. E ele, com a intenção de entrar no jardim e tentar Eva, enganar Eva, o que ele fez? Ele usou a serpente. E foi lá onde Eva fez com que Eva desobedecesse uma ordenança de Deus. Então, Satanás, ele usa pessoas hoje em dia, ele usa o que tiver ao seu alcance para destruir. No período do jardim, ele usou a serpente para ir tentar Eva. Então, ele é conhecido no livro do Gênesis como serpente. Então, ele controlou a serpente para ela efetuar um plano dele. Satanás, ele usa pessoas que não estão na posição que Deus quer que esteja. E quem não está na posição que Deus quer que esteja, querendo ou não, é uma ferramenta dele. Querendo ou não, em algum momento vai ser utilizado por ele, porque não está usando as ferramentas que é de Deus. E aí nós vemos em Mateus 10 e 25, ele sendo apresentado como Beelzebu. Nós vemos também em João 12 e 31, ele sendo apresentado como príncipe das potestades do ar. Existe nas regiões no ar também a artimanha do inimigo, demônios que estão nesses locais. E um exemplo que nós temos é do livro de Daniel, que quando ele orou, imediato a resposta de Deus desceu, mas foi impedido pelos demônios da mensagem, da resposta de Daniel não chegar, e Deus enviou um outro anjo para guerrear nessas regiões contra essas potestades que operam, que vivem no ar. E aí no livro de Efésios capítulo 2, ele é apresentado como maligno. E em 1 João capítulo 2 e 13, ele utiliza como artimanha mentira. Em João capítulo 8 e 44, engano. Em Apocalipse 12 e 9, assassino. E nós vamos ver as referências das suas artimanhas. Mentiras, João capítulo 8 e 44, engano,
Apocalipse 12:9, assassinato, Salmo 106:13. Então essas são as artimanhas dele, mentira, engano, assassinatos, e é por isso que nós precisamos estar preparado, revestido de toda a armadura de Deus para nós combatermos isso. Falsidade, fofoca, mentira e tantos outros que ele usa. Medo também, ele nos faz ter medo. Ele nos faz ter dúvida. Quantas vezes nós temos que tomar uma decisão e ele coloca dúvida na nossa mente. Quantas vezes nos sentimos culpados, então ele usa também esses sentimentos de culpa, inveja, o orgulho, confusão, calúnia, que é o que a gente muito vê. Então, tudo isso aqui são artimanha dele. Se o crente não vigiar, se o crente não vestir a armadura adequada para combater isso, vai cair em todas essas armadilhas, vai cair em todas essas ciladas. E de vez em quando nós acabamos sendo tomado por isso, porque nós deixamos às vezes de vestir essa armadura para combater isso. Às vezes sentimos medo, às vezes sentimos culpado, às vezes culpamos alguém, às vezes temos muito orgulho, às vezes temos inveja de alguém que está prosperando, de alguém que está melhor do que nós, e às vezes recebemos calúnias e difamação e queremos ir atrás disso para resolver. Então nós precisamos estar vestidos dessas armaduras para combater e precisamos conhecer ela, porque como vamos combater algo que nós não conhecemos? Aí é muita ignorância. Nós precisamos conhecer isso para nós combatermos. Agora no subtópico 2, agora no subtópico 1 e 2 nós vamos falar do mundo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que tudo que Deus criou foi bom. Ele fez todas as coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto. Ele fez a criação. E no final ele dizia que tudo que ele havia feito era muito bom. Então a criação de Deus em si, ela não é má, ela é perfeita. Deus criou o homem também no seu estado original perfeito. Então, o mundo em que o comentarista ressalta que não é o mundo original que Deus criou e não são as pessoas. Em alguns momentos na Bíblia nós vamos encontrar a palavra mundo, e aí nós temos que entender o contexto do que aquela palavra está inserido para nós entendermos, porque algumas vezes a Bíblia vai falar de mundo como pessoas, a Bíblia vai falar de mundo como sociedade, vai falar de mundo a Terra, como conhecemos cosmo, aquilo que ele criou. Mas nesse contexto aqui que o comentarista está falando, ele não está falando daquilo que Deus criou, que é a Terra e tudo que existe nela, e nem está falando das pessoas, mas está falando do sistema. Ele está se referindo ao sistema. Então, ele está falando aqui sobre a sociedade corrompida, seus valores e sua inimizade contra Deus. Então Deus não é contra as pessoas, Deus não é contra a terra, ele é contra um sistema que foi implantado aqui. Por quem? Pelo nosso adversário. E esse adversário implantou um sistema que leva as pessoas a se opor contra Deus, que leva as pessoas a ter ódio de Deus, que leva as pessoas a viverem uns contra os outros e amaldiçoar os outros, aborrecerem os outros, odiarem, matarem uns aos outros. Então, ele está falando sobre uma humanidade corrompida que vive em rebelião, e não falando das pessoas em si, mas daquilo que estão nelas, que é a rebeldia, que é a maldade, que é o engano. E essas coisas pertencem a quem? Pertence ao nosso adversário e acusador. João 3,16 é uma referência muito, muito conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus está se referindo mundo a pessoas, a nós. E quando o comentarista está falando que o mundo
vive em rebelião, ele está falando no sistema que foi colocado no homem, ou seja, a corrupção, a inimizade que faz separação entre Deus e o homem, não o homem propriamente dito, porque o homem Deus ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu único filho. Deus amou as pessoas de uma tal maneira que deu seu único filho. Ele está se referindo literalmente ao ser humano e não aquilo que foi colocado no ser humano como oposição a Deus, que é o sistema que impera nesse mundo. Tudo que se opõe contra Deus faz parte de um sistema que não é de Deus e que está neste mundo. 1 João capítulo 2 vai falar também sobre mundo. Não, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando das concupiscências, ele está falando do desejo carnal, ele está falando do pecado, ele está falando da imoralidade, está falando de tudo que existe no sistema maligno neste mundo. Então, não é para nós amarmos os prazeres, não é para nós amarmos o engano, não é para nós amarmos a mentira, não é para nós amarmos as coisas que se opõem contra Deus. Aqui neste capítulo de 1 João, ele está falando do sistema. E João capítulo 13 e 16, Jesus está falando das pessoas. E aí ele continua dizendo, a igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo. O que são os valores do mundo? Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus são os valores do mundo, são os valores que foi implantado neste mundo, o sistema que opera neste mundo tão forte que ele tem cegado a mente e o entendimento das pessoas. E as pessoas têm procurado viver a liberdade que eles dizem que tem, porque liberdade se encontra em Cristo. E o sistema deste mundo, ele prega que o ser humano tem que viver em liberdade, que não tem que estar preso a nada, mas a liberdade, ela é encontrada em Jesus Cristo. Mas o sistema implantado neste mundo, ele fala ao contrário, que liberdade é viver os prazeres da carne, quer viver na carne e fazer aquilo que sua própria carne deseja. E aí neste ponto que nós entramos, subtópico em 3, falando sobre a carne. E assim como a palavra mundo possui significados diferentes, a palavra carne também, ela possui significados diferentes. Aí nós vamos ver algumas referências aqui sobre significados diferentes da carne. Hebreus capítulo 2 e 14 vai falar sobre a carne, mas neste momento está falando sobre a parte corporal, que é essa aqui nossa. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, nós temos pele, nós temos carne, nós temos nervo, nós temos osso, temos sangue. Então, nesse momento aqui, essa referência está se referindo à nossa carne corporal. Então, na Bíblia nós vamos encontrar a palavra carne, nós temos que também ver o contexto dessa palavra para nós entendermos sobre o que está falando. Então, carne, às vezes nós vamos encontrar a palavra de Deus se referindo ao nosso próprio corpo e às vezes vamos encontrar falando de carne se referindo à humanidade, porque as Sagradas Escrituras, ela gosta muito de se referir à humanidade em si sobre carne, toda língua confessará, ou toda carne confessará. Toda carne está dizendo todos os povos, todas as pessoas. Então é usado essa palavra carne se referindo a todas as pessoas, se referindo à humanidade. E nós podemos encontrar uma referência semelhante a essa em Isaías 40 e o versículo 5. A palavra carne também pode se referir a uma única pessoa. Nós vamos encontrar falando sobre o nosso corpo, vamos encontrar também na palavra de Deus falando carne sobre humanidade em modo geral, e vamos encontrar também falando sobre carne se referindo a uma única pessoa. Que a referência que nós podemos ter, que nós temos aqui, é de Mateus 16 e 17.
E nós vamos encontrar também outra referência em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, falando sobre a carne, as obras da carne. Aqui ele já está falando sobre os prazeres, aquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, ir para uma festa, bebedice, ir para os bares, beber, e prostituição, imoralidade, adultério, tantas outras coisas são o que? Obra da carne. A carne, ela deseja usufruir daquilo que é perecível, daquilo que é destrutivo na vida do ser humano. Então, a carne, ela vai desejar toda a nossa vida, ela vai desejar coisas diferentes daquilo que o nosso espírito deseja. Nós já estudamos no trimestre passado sobre o nosso corpo. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo deseja uma coisa, a nossa alma deseja outra coisa, o nosso espírito deseja outra. O nosso espírito precisava de uma casa, de uma habitação, e Deus fez uma casa, uma habitação para o nosso espírito, e essa habitação, ela é feita de carne. E ela foi feita como? Ela foi feita com o pó da terra. Então ela sempre vai desejar o que é daqui, ela nunca saiu daqui. Ela veio do pó e ao pó ela vai retornar. Então ela sempre vai desejar aquilo que é passageiro, ela sempre vai desejar aquilo que é perecível, aquilo que lhe dá prazer, que lhe faz sentir alegria, mas alegria terrena. E sempre vai haver essa oposição entre a carne e o espírito, porque o espírito ele veio de Deus. Então ele sente a necessidade de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus e sentir Deus. Então vai haver essa guerra. E para o Espírito vencer, nós temos que viver o fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Então, nesse momento, o comentarista, ele traz todas as diferenças entre carne que é ressaltado na Bíblia para nós entendermos. Então, nesse momento, está falando sobre oposição ao nosso espírito, vontade de viver na carnalidade, que é usufruir os prazeres desta vida. E aqui ele continua dizendo que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus e ela gera pecado e gera morte. Olha só, irmão, quanto é terrível fazer a vontade da carne. Nosso espírito tem uma casa, uma habitação, que é carne, mas nós não podemos fazer a vontade da carne. Nós estamos neste mundo e foi necessário termos um corpo para habitar o espírito, mas nós não podemos fazer as obras da carne e nós não podemos fazer a vontade da carne. É por isso que em Gálatas capítulo 5 vai falar o que são as obras do espírito e o que são as obras da carne. E para nós não cometermos erro, nós precisamos estar por dentro deste assunto para nós entendermos quais são as obras dela e o que ela quer, o que ela deseja. Então a carne, ela sempre vai militar contra o nosso espírito. E como eu vou vencê-la? Lendo a palavra, vestindo as armaduras, vivendo a palavra. Pela nossa carne, a gente passava o dia deitado, ou a gente não estudava, não lia a Bíblia. Pela nossa carne, a gente não orava, a gente não jejuava, a gente não lia a Bíblia, a gente não fazia nada daquilo que agrada a Deus. Gente, a nossa carne, ela não deseja nada daquilo que vem de Deus, nada. E nós temos que conviver com isso, porque é carne, corpo, alma e espírito. Nós temos que conviver com isso. É por isso que o crente precisa orar, como na lição passada, mesmo que a gente não gravou, mas ela falava sobre oração. E é por isso que nós precisamos orar, para nós não viver fazendo o que ela quer. Porque o que ela quer é inimizade contra Deus. E nós não podemos ser inimigos de Deus. Vamos para o tópico 2, falando sobre a armadura de Deus. E aqui em Efésios capítulo 2, Paulo, ele vai escrever falando sobre as armaduras de um soldado. Veja, Paulo está fazendo exatamente aquilo que Jesus fazia quando estava aqui na terra, quando ensinava os seus discípulos ou quando fazia os seus sermões. Ele, quando falava de
quando ele queria falar para pescador, ele falava de peixe. Quando ele queria falar para padeiro, ele falava de pão. E Paulo está fazendo exatamente isso. Como ele está falando, querendo que as pessoas entendessem o que ele estava falando, ele usou o exemplo de um soldado. Como que um soldado se vestia naquela época. Então, as ferramentas que Paulo está ressaltando aqui é as que os soldados usavam na época. Eles diziam, olha, o soldado usa o cinto. Por que o soldado usa o cinto? Um cinto, ele servia tanto para proteger o quadril do soldado de alguma flecha ou de alguma espada, para que não fosse atingido os seus quadril, ele usava um cinto. E o cinto também era utilizado para eles colocarem as ferramentas dele. E hoje a gente vê os policiais e tudo, eles usam sim aquele coisa, coloca as armas, tudo. Então, o soldado, ele usava isso para proteger o quadril e para guardar suas ferramentas, colocar sua espada. Então, Paulo está dizendo, olha, de maneira nenhuma vocês podem viver sem um cinto da verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. E quem liberta é Jesus. Então, Jesus é a verdade. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam viver em verdade. Vocês são oposição à mentira. Mentira é uma ferramenta, é uma vestimenta do nosso adversário. Então, vocês não podem usar a mesma ferramenta do adversário. A nossa ferramenta é a verdade. Então, estejam cingidos com o cinto da verdade. Vivam em verdade. Existe até um ditado que a mentira ela tem perna curta. Então, a qualquer momento, seremos desmascarados quando estamos com mentira. Então, será um momento vergonhoso para a vida de alguém. De vez em quando nós vemos nos jornais, no noticiário, alguém que se dizia pastor, de repente foi acusado de ser pedófilo, qualquer coisa que seja. Então, essa pessoa, ela não usou o cinto da verdade. Ela viveu de fingimento, dizendo que era aquilo que não condizia com o seu comportamento. E Paulo está dizendo, não vivam assim, mas vivam em verdade, vivam a palavra de Deus. Então ele está dizendo, vivam em sinceridade, não precisam mentir, não precisam enganar, não engana ninguém, não mentem para ninguém. Não use de falsidade com ninguém, não use de engano com ninguém, mas use a verdade. Vive em verdade. Então a verdade é a primeira armadura do soldado de Cristo. Viver em verdade, porque não dá para sustentar uma mentira por muito tempo. Cedo ou mais tarde, tudo vem à tona, cedo ou mais tarde, tudo será revelado. Aí ele continua, o comentarista continua dizendo, servir ao Senhor não deve ser mera liturgia ou protocolo, mas uma entrega sincera de todo o nosso ser. Não adianta nós dizermos que servimos a Cristo e não servimos, não adianta mentir, vivam em verdade, não façam, não tenham uma vida cristã fingida, não tenham uma vida cristã mentirosa, mas tenham uma vida cristã verdadeira, limpos pela palavra. Então que nós possamos entregar todo o nosso ser para Jesus e que nós possamos viver em sinceridade, tanto diante de Deus, como diante das pessoas, diante da sociedade. Porque tem muita gente que na igreja é uma coisa, em outros lugares onde ninguém está vendo, ele usa de engano, ele usa de mentira, usa de falsidade. Tem tanta gente que vive de enganar outras pessoas, mas na igreja vive uma falsa verdade. Então ele está dizendo, não vivam assim, vivam em sincera verdade, vivam realmente em verdade. Então que nós possamos ter dentro de nós, no nosso íntimo, a verdade da palavra de Deus e sermos verdadeiros com todas as pessoas. Agora nós vamos falar sobre a segunda armadura, que é a couraça. Então, o soldado ele usava o cinto, ele usava também uma couraça. Essa couraça servia para proteger o seu tórax,
para que nenhuma flecha, nenhuma espada, nada lhe causasse dano. Então aquilo está protegido. Tem órgãos muito importantes aqui, tem o nosso fígado, tem o nosso coração, e então tem que estar protegido. O soldado, ele usa, hoje os policiais, eles usam colete, né, que é a prova de bala. Então esse colete é para proteger o policial de uma bala perdida, alguma coisa que seja, e não atingir os seus órgãos que são morte fatal. Então o soldado, ele usava essa couraça no tórax, e Paulo está dizendo, usem também a couraça da justiça. E essa couraça que Paulo está se referindo, que o crente deve ter, é a fé, o amor. Porque nós precisamos viver em verdade, nós precisamos ter fé e nós precisamos viver em amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e vivemos por fé. Mas antes de vivermos por fé, nós temos que viver em verdade. Para viver em verdade, tem que conhecer a Jesus Cristo. Em Isaías 59, versículo 17, vai falar que a couraça, ela faz parte da vestimenta do próprio Deus. Lembra que no trimestre passado nós falamos sobre os atributos de Deus? Que Deus é amor. Então é uma couraça que é do próprio Deus. Então nós estamos sendo revestidos de fé e de amor, nós estamos vestindo a couraça que é do próprio Deus. O comentarista vai falar também sobre justiça. Nós precisamos ser justos. E o justo, ser justo não é o nosso próprio ver. Porque existe coisa que eu posso achar que eu estou sendo justa e eu não estou justa. Tem coisas que eu penso que eu estou sendo justa e na verdade eu não estou sendo justo. Então nós temos que viver em justiça. E como que eu vou viver em justiça? Procurar saber o que é justiça. E de acordo com o que é justo, nós vamos viver. Então, viver em justiça é viver uma vida íntegra com aquilo que a Bíblia diz. É não causar mal a ninguém também. E aí o comentarista diz sobre o que é justiça. O cristão não deve ter em sua prática de vida uma conduta fraudulenta, conhecidos por serem pessoas sem credibilidade. Estes estão despidos de justiça. Então, ter credibilidade é muito importante. Ter a confiança das pessoas. Eu te entregar algo e eu confiar que tu vai fazer justiça com aquilo que eu tô te entregando. Então, muitas pessoas, elas acabam faltando isso. Eu confiei em ti, vou entregar algo muito precioso em tuas mãos para que tu faça, para que tu resolva. E eu tô confiando em ti, mas tu, ao receber, tu não foi justo com aquilo que nós combinamos que era para você fazer. Então é muito importante nós sermos justos com aquilo que nós recebemos para fazer, para que nós não possamos viver sem credibilidade. Tem pessoas que acabam perdendo a credibilidade por algo que ela pegou para fazer e não fez da maneira que deveria ser feito. Aí no subtópico 2 e 3, ele vai falar sobre os calçados do Evangelho. Isso é muito, muito importante. Por que ele está falando sobre os calçados? Porque a nossa caminhada é muito grande e precisamos estar calçado. Já pensou um soldado ir para a guerra descalço? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai sobreviver? Como que ele vai fugir? Como que ele vai correr? É muito perigoso. É por isso que eles usam aquelas botas que pode pisar em prego, pisar em espinhos e aquilo não vai perfurar os seus pés. Então a estrada do soldado é muito longa e eles precisam estar bem calçados e o calçado tem que ser bom. E o crente também tem que estar calçado, ele tem que estar preparado, tem que estudar a palavra de Deus, tem que conhecer. E só conhece estudando. O conhecimento é algo enfadonho, o conhecimento é algo cansativo, mas é algo necessário. Só trará resultado na nossa vida se nós pararmos para estudarmos.
E aí só vai haver o entendimento a partir do conhecimento. E as experiências vão vir depois. Nós precisamos ter o conhecimento, precisamos ter o entendimento. E depois de tudo isso, nós vamos ter o quê? As experiências daquilo que nós um dia já estudamos. Algumas pessoas querem ter experiência antes de ter o conhecimento e o entendimento. Mas é necessário nós termos o conhecimento para percorrermos a estrada. Por que tem gente que acaba se desviando no caminho, do caminho? Por que existem pessoas que acabam parando no caminho? Porque não estavam com os calçados ou porque não estavam com os calçados adequados. É importante estar calçado e é importante estar com os calçados adequados para não parar no meio do caminho e para não tropeçar. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus é a palavra de Deus que ela ilumina o nosso caminho. Então, se nós queremos ter um caminho bem iluminado, nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque nós vivemos na luz, nós não vivemos nas trevas. Então, nós precisamos nos preparar para a nossa caminhada. E como vamos nos preparar para a caminhada? Lendo e observando a palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? É necessário nós nos vestirmos da armadura da palavra de Deus. É necessário nós colocarmos a nossa vestimenta espiritual e uma delas é a palavra de Deus. E aqui é interessante que o comentarista fala que o nosso ponto de partida é a cruz e a nossa chegada é o céu. Então, como que eu chego à cruz? Na medida que eu aceito Jesus, quando eu aceito Jesus, eu estou sepultando ali na cruz os meus pecados. Quando Cristo morreu, nós aceitamos Ele, logo nós estamos morrendo também, nós estamos sepultando o nosso pecado. E Cristo, quando reviveu, nós aceitando a Jesus como Salvador, nós estamos também revivendo, nós estamos vivendo agora sendo agora uma nova pessoa, uma nova criatura. Então é a partir desse processo que começa a nossa caminhada. É a partir do momento que confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, começa a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida aqui nesta terra, e por isso precisamos estar vestidos, bem vestidos. E o final é o céu, é por isso que nós precisamos estar bem preparados. Agora nós vamos para o tópico 3 e nós vamos falar sobre o equipamento para o combate. No tópico 2, nós falamos sobre a vestimenta, as armaduras que nós precisamos ter. E agora no tópico 3, nós vamos falar sobre o equipamento, que são os acessórios que o soldado usa, que não faz parte da roupa, mas que é importante ter. Porque um soldado indo para a guerra só com a roupa não vai resolver nada. A roupa vai lhe trazer proteção, vai lhe trazer muitas coisas, mas não vai ser uma pessoa inútil, porque não vai ter espada, não vai ter arma, não vai ter nada. Então é importante a armadura e é importante também o soldado andar com seus equipamentos. E aí no subtópico 3 e 1 vai falar sobre o escudo da fé. Todos nós conhecemos o que é um escudo, nós já vimos em filmes ou nos livros, que aquele negócio que o soldado usa, vem as flechas ou é lançado alguma coisa e ele coloca aquele escudo na frente, que a Mulher Maravilha tem um. E o Capitão América. Então, na antiguidade, o escudo era feito de bronze, coberto de metal e untado. Tinha que ser bem firme e forte para proteger o soldado. O escudo era uma proteção do soldado. O cristão também precisa usar o seu escudo. E o nosso escudo é o que? A fé. A fé é o nosso escudo. Porque não adianta eu sair para evangelizar, não adianta eu começar a fazer alguma coisa se eu não tenho fé naquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso ter fé. Então o cristão, ele precisa usar o escudo da fé. Eu tenho a palavra de Deus, eu preciso acreditar que ela é verdadeira. Eu preciso tomar posse daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso tomar posse das promessas, das bênçãos que a Bíblia diz que eu tenho.
E percebe que tudo é um conjunto, porque como que eu vou ter fé? A Bíblia faz referência sobre uma mulher de Ciro Fenícios, que ela ouviu falar sobre Jesus, e quando ela ouviu falar que Jesus estava pelas cercanias ou pelas regiões, ela correu ao encontro de Jesus. E ela correu com fé para que Jesus curasse a filha dela que estava endemoniada. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus porque ela tinha fé. Mas antes da fé, ela ouviu falar sobre Jesus. E ela ouviu falar sobre Jesus e creu nele. Então ela foi ao encontro de Jesus, ela está usando, ela está exercitando a fé que ela tem por ela ter ouvido falar de Jesus. Percebe que é um conjunto que não dá para ter apenas o escudo? Nós precisamos ter toda a armadura, porque se nós não tivermos os nossos pés preparados com a palavra de Deus, se nós não estivermos preparados, não temos o conhecimento da palavra de Deus, se nós não temos o entendimento, nós não vamos ter fé. Fé de quê? Fé em quê? Fé para quê? Então, fé de quê? Eu preciso ter fé de quê? Fé, eu estou saindo para evangelizar, eu tenho que ter fé. Fé de quê? Que Jesus vai curar alguém, que Jesus vai salvar alguém, que Jesus vai libertar alguém, que Jesus vai transformar alguém. Então, se eu tenho fé que Jesus vai curar alguém, que ele vai libertar, que ele vai salvar alguém, é porque eu já li na palavra que ele cura, que ele salva, que ele liberta. Então, a fé, ela é um exercício que o cristão deve ter a partir do momento que ele conhece. Não dá para exercitar a fé sobre aquilo que é desconhecido. Essa mulher, ela correu ao encontro de Jesus com fé, mas é porque ela ouviu falar, então ela já tinha um histórico sobre Jesus, sobre o que ele fazia, sobre o que ele já tinha feito. Então, quando eu saio para fazer alguma coisa, eu vou com fé, mas a minha fé está baseada naquilo que eu já vi na palavra de Deus. Então, eu não posso sair por aí dizendo que tenho fé se nunca ter lido a palavra. Eu não posso sair dizendo que eu tenho fé. Fé em quê? A nossa fé está fundamentada em quê? Ela está alicerçada em quê? Ela está alicerçada em quem? Então não adianta sair por aí usando apenas o escudo da fé. Temos que usar a nossa armadura completa e temos que usar as nossas ferramentas também. Então, a fé é indispensável na vida do cristão, mas você tem que saber em quem você está tendo fé e para que ela serve, para nós usarmos da maneira correta. Vamos falar agora sobre o capacete da salvação. Glória a Deus, estou sentindo muito a presença de Deus neste momento. É muito importante isso para a nossa vida e nós precisamos usar tudo isso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então o comentarista ele vai falar que nós precisamos usar agora o capacete da salvação. O capacete, ele poderia na nossa mente até fazer parte da armadura, mas não faz. Um exemplo que nós temos nos livros ou nos filmes, qualquer coisa que seja, a gente vê o soldado vestido na roupa, às vezes ele está com o capacete na mão. E ele só bota o capacete quando ele está em exercício. O policial, nem sempre você vai ver ele com aquele bonezinho que ele tem. Ele usa geralmente quando ele está em exercício, quando eles vão ser elogiados ou quando vão para um trabalho, falar com o seu general, com o seu superior, qualquer coisa assim. Então eles usam nesses momentos. Então o capacete da salvação não faz parte da armadura. Então o soldado ele coloca o capacete no momento que ele vai exercitar. E aqui ele está falando sobre o capacete da salvação, que nós temos que ter esse capacete. Esse capacete serve para quê? Para nos proteger dos ataques do inimigo, contra as ameaças no nosso pensamento. Uma das coisas, amados irmãos, que o inimigo tem se apropriado muito é da mente. É da mente. Quantas pessoas neste mundo não estão sofrendo de problemas na mente, estão tendo problemas, dificuldade de viver em família, de viver no trabalho, porque o inimigo descobriu isso e ele tem atacado na mente das pessoas, e não só em doença afetando a mente, mas em questão de mudar
aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. O que está acontecendo na nossa sociedade? O inverso, as coisas, aquilo que era errado, as pessoas, a sociedade está dizendo que é certo. E se a nossa mente não estiver protegida contra esses ataques do inimigo, nós vamos começar a acreditar. Nós vamos acabar fazendo parte dessas militâncias, nós vamos acabar fazendo parte desses grupos que contradiz a palavra de Deus, tudo com uma roupagem nova. E se nós não tivermos o entendimento da palavra de Deus, ele vai enganar os nossos pensamentos, ele vai enganar a nossa mente. E daqui a pouco nós estamos nesses grupos, nós estamos fazendo parte desse povo que milita contra a palavra de Deus. E o inimigo tem afetado, começando agora, nesses últimos tempos, nas escolas, trazendo ensinamentos que contradiz a palavra de Deus nas escolas de criança. Para quê? Para a criança, quando ela vai crescendo, ela já vai tendo um pensamento satânico, para ela já ter um pensamento diabólico, para ela já ter um pensamento de que esse negócio de ser crente é uma escravidão, que todo mundo tem que viver o que quer, todo mundo pode fazer do seu corpo o que quiser, da sua vida o que quiser, meu corpo, minhas regras, minha vida e minhas regras, minhas opiniões e tudo mais. Então, nesses últimos tempos, o inimigo tem atacado forte contra os nossos pensamentos. E é por isso que nós precisamos estar com o capacete. Por quê? Ele lança uma seta, aqui não, aqui tem palavra, aqui tem capacete. E a nossa mente tem que estar bloqueada contra o mal. Então ore pela sua família, ore pelos seus filhos, para que Deus bloqueie a mente dele contra os dados inflamados do inimigo. Para que Deus bloqueie a mente das crianças, para que Deus bloqueie a mente das pessoas contra essa ferramenta satânica. Porque nós precisamos estar protegidos, e nós precisamos estar protegidos com o capacete da salvação. Sabemos em quem temos crido verdadeiramente. E por último, nós vamos falar sobre a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é isso aqui. Nós precisamos ter a espada do Espírito, a espada. E não adianta de nada um soldado ter uma espada e ela tá cega. Não adianta nada um soldado ter uma espada e tá sempre dentro da bainha. Não adianta um soldado ter uma espada e não saber como utilizar. Não adianta um soldado ter uma espada e no momento do combate, na primeira vez que ele levanta a espada, o seu adversário lança uma espada sobre ele e a espada cai. Não adianta dizer que tem uma espada e deixar o adversário na primeira tentativa derrubar a nossa espada. Quantas pessoas têm deixado a espada cair? Quantas pessoas nunca tiraram a espada de dentro da bainha? Quantas pessoas têm a espada, anda para todo lugar com ela, todo lugar tem ela dentro da bolsa, em todo lugar tem ela, mas nunca usou e não sabe usar. E se um dia inventar de usar, vai passar vergonha. Isso é muito sério. Não adianta termos um monte de espada e não sabermos usar nenhuma delas. É muito importante sabermos usar a espada que nós temos. Ela transforma, a palavra de Deus diz que ela é penetrante, ela vai nas juntas, almas, medula, é apta para discernir a intenção do pensamento, mas precisamos saber usá-la. E a espada separa o que é falso e verdadeiro. Só vamos saber o que é mentira, o que é falso, o que é engano, o que é falsidade, a partir do momento que nós conhecermos a nossa espada. Preciso conhecer a espada, saber para que ela serve, o que ela corta e como ela corta. O comentarista ele fala aqui no final que atualmente vivemos em um mundo globalizado e em um país que ainda se pode pregar o evangelho sem ser preso por isso. Entretanto, muitos crentes não fazem uso correto de sua arma. Muitos se deixam levar por quaisquer ventos de doutrina, por serem analfabetos bíblicos funcionais.
Nós vemos o quanto é difícil pregar, mas no Brasil não é. E por nós termos o acesso à palavra de Deus e podemos viver a palavra de Deus, às vezes nós não estamos combatendo o mal nem dentro da nossa casa. E não adianta, amados, nós queremos sair a mundo afora querendo combater o mal se nós não conseguimos combater dentro da nossa casa. Nós precisamos pelo menos combater ele dentro da nossa casa, dentro no meio da nossa família. O inimigo tenta destruir as nossas famílias, a nossa vida. E quantas vezes nós estamos preocupados com tanta gente e não estamos cuidando de nós mesmos. Nós precisamos cuidar dos nossos, evangelizar os nossos, evangelizar o Brasil, que é permitido pelo menos, e nem isso às vezes nós não sabemos fazer. E é isso que nós tínhamos para estudar juntos hoje. Eu quero louvar a Deus pela tua vida que ficou aqui juntinho comigo até o final. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigado por todos vocês que já são inscritos no canal. Nós já somos uma família bem grande. E para mim é uma alegria, um prazer imenso estar compartilhando aquilo que eu já aprendi da parte do Senhor com vocês. E é muito gratificante, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho gravado essas aulas. Mesmo que às vezes é difícil, mas nós fazemos o possível para trazer aquilo que nós já aprendemos da parte do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, neste momento te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade e nós estudamos a tua palavra, Senhor. Precisamos estar vestidos, precisamos usar as ferramentas necessárias. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda mesmo, de verdade. Nos ajuda e nos ensina, porque nós precisamos muito, muito. Ajuda-nos. Espírito Santo, fica conosco. Nos dá força, ânimo e vigor para ler a tua palavra, para viver a tua palavra, para viver em verdade. Que nós não possamos viver mentira, em falsidade, engano. Às vezes tentamos enganar nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz isso, Senhor. Repreende isso pelo poder e autoridade do teu nome. A tua palavra diz que tu veio para dar vida e vida em abundância. Nos dá, Senhor, neste dia de hoje, vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, repreende o mal. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa todas as pessoas que nos assistem. Que o Senhor possa abençoar de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.